pessoal, bem-vindos de volta ao canal e bem-vindos a mais uma review de The Mandalorian. Hoje a gente tá aqui pra falar desse 7º episódio que estreou antes de Rise of Skywalker, mas aqui no canal a review veio depois. Exatamente. Antes da gente começar, não esquece, como sempre, de deixar o seu joinha, se inscrever no canal, deixar seu comentário aqui embaixo sobre o que você achou do episódio e nos seguir nas redes sociais. E esse foi um episódio que voltou um pouco mais aquele feeling que a gente tinha nos primeiros 2 episódios. E o que me faz acreditar ainda mais que esse era um filme pra TV, talvez, ou pro Disney Plus, que eles tinham pensado sobre o Boba Fett, que acredito eu que seja esse o roteiro que eles estavam se baseando. E aí, lá pelas tantas, eles disseram, quem sabe a gente transforma isso numa série, em vez de fazer um filme. Já que, enfim, a gente tá tendo problemas nas produções dos filmes de Star Wars, a gente tá vendo que não tá rolando muito, de repente, em formato série, a gente consegue desenvolver melhor. E aí, essa premissa, que era muito boa, foi utilizada nos 2 primeiros episódios e nos 2 episódios finais. E nesse meio tempo, a gente teve aquele monte de episódios filler, como a gente já falou 550 vezes. Esse episódio foi mais tenso, foi um episódio com reviravoltas bem assustadoras e bem... como é que eu posso dizer, chocantes em alguns momentos, e trouxe um pouco mais de plot pra essa história, que tava faltando plot há um bom tempo já. Tava faltando uma trama central. Eu gostei mais desse episódio do que dos últimos. Com certeza. Eu acho que deve ser o 3º episódio que eu mais gosto, depois dos 2 primeiros. Com certeza. E o motivo pelo qual eu gosto, o que salvou esse episódio pra mim, foram os últimos minutos. Principalmente porque, finalmente, a gente teve uma consequência para as ações estúpidas do Mando. Sim. Que episódio atrás de episódio ele tava sendo... Descuidado, essa é a palavra. Extremamente descuidado e impetuoso. E não tinha nenhuma consequência para as ações dele. E finalmente, nesse episódio, a gente vê a ação dele ter consequência. A gente não tem ex-máquina pra salvar, é muito sabe? importante. A gente tem um momento em que o bebê Yoda cura o cara, aquele que vai ajudar eles. Mas eu não consideraria isso um ex-máquina, é mais um veículo de explicação. E teve um setup, né? Teve um setup que a gente viu lá no primeiro episódio, dele tentando... Segundo episódio. Quando ele ia ser... Isso, no segundo episódio. Dele tentando curar o Mando e o Mando não deixando. E aqui ele conseguiu curar. Mas a gente, por outro lado, viu outra faceta do Baby Yoda, que é quando ele tentou matar a mulher que tava fazendo queda de braço com o Mando. E foi uma questão que depois o fandom de Star Wars estava cogitando se o Baby Yoda é do mal. Até porque nós temos aquele ex-imperial, ex-general do Império, querendo o bebê Yoda, dizendo, ele é mais importante pra mim do que vocês podem imaginar, então talvez ele tenha sido criado pelo Império, ele tenha tenha sido desenhado pra ser mal. Tem essa questão. Fica todas essas dúvidas, né? Fica bem estranho. Tá bem no ar, assim, porque até esse momento não tinha dado nenhum indício. É porque a gente vê ele como uma criança, né? A gente vê ele como uma criança, e aí no momento em que ele vê alguém que a pessoa que ele considera como familiar mais próximo, que é o Mando, sendo machucado, que ele acha que ele tá sendo machucado, ele começa a agir pra tentar defender ele. Só que até que ponto isso é da inocência dele como criança achar que aquilo tá acontecendo, e a que ponto é tipo assim, não, ele realmente é uma pessoa mais pro lado negro da força, e é por isso que eles estavam tentando, sei lá, fazer o que com ele. Drenar o poder dele. Uma versão Sith do Yoda. Talvez, né? Uma versão do lado negro da força mesmo. Seria uma coisa interessante, porque, como a gente sempre diz, a gente não conhece nada dessa raça, a gente sabe só o que o Yoda é, então a gente já parte do pressuposto que essa criança, por ser uma criança fofa e por ser da raça Yoda, ele vai ser do bem. Mas não quer dizer que isso seja, que foi uma piada que a gente tinha feito no episódio passado, achando que não tinha nenhuma... Porque a gente não tinha nada realmente pra argumentar que não, ele é uma pessoa, ele é do mal, né? Não tem nada mostrando que o bebê Yoda é do mal. Então, tipo, a gente não tinha como saber. Mas agora a gente tem esse primeiro indício de que sim, ele pode ser um do mal. Ou pelo menos cinza. Talvez. Ele tá ali numa gray area. Ele não é, tipo, totalmente do bem. E de novo fica puta, porque de novo o bebê Yoda caiu no chão. Todo episódio eles deixam o bebê Yoda cair no chão e eu acho isso uma pau no cusagem. A gente teve... Foi interessante porque daí agora fez aquele semi-payoff, que é ele encontrando essas pessoas dos outros episódios e chamando eles pra ajudar ele.
Que eu não acho que seja um payoff total, porque tipo, tá, ok, ele convidou eles, ok, beleza. Mas tem essa cena muito forte que é o personagem do rancheiro fugindo e fica foi uma construção muito boa de tensão nesse momento, que corta deles pro mando e ele correndo e fugindo e os caras vindo atrás dele com tudo, e aí tu fica naquela expectativa que ele vai conseguir escapar. Que o robô vai ajudar ele. Eu fiquei na expectativa que o robô vai ajudar ele. Que alguma coisa vai acontecer, mas que ele vai conseguir se safar. O robô protege. Então eu achei que o robô ia proteger. E da forma como as coisas estão indo, tu assume que não, ele vai ser salvo na última hora, vai conseguir salvar na última hora e vai salvar o mando lá na porra toda. Só que aí não, ele tá morto, ele tomou tiro, morreu e aí o bebê Yoda foi levado de volta pro Gus. Gus Fring é o grande vilão dessa temporada, aparentemente. Não era o Werner Herzog está morto agora. Hip Werner Herzog. E obviamente a escolha do mano mais uma vez foi estúpida, porque como é que ele acreditou no cara da guilda? E aí depois o cara da guilda salvou ele, por sorte salvou ele, mas ele também teria caído, teria morrido provavelmente. Fica essa dúvida aí. Mas, mais uma vez, ele foi bem inocente pra uma pessoa que é pra ser tão foda assim. E não ficou claro onde é que estão os outros Mandalorianos, né? Porque eles estavam ali naquela cidade. E uma coisa que é interessante também, que eu gostei nesse episódio, pelo menos, é que eles estabelecem o seguinte: o Império não tá em nenhum lugar. O Império tá dizimado. Mas no momento em que eles veem uma brecha, eles vão lá e pegam de volta. Que foi o que aconteceu nessa cidade. A cidade era de boas e os soldados imperiais viram que deu aquela treta toda e eles conseguiram tomar o poder de volta. Então eles se aproveitam do medo das pessoas para instaurar o seu próprio império novamente. Então é interessante ver a forma como ele se alastra em pequenas células. E um detalhe interessante desse episódio é que eles não... Foi esse episódio que eu tava comentando. Eles não tinham gente suficiente para fazer os Stormtroopers, então eles chamaram um grupo de fãs para ir lá. Aparentemente não ganharam pago pra fazer isso, ganharam só o transporte, alimentação e o prazer de participar de uma produção da Disney, porque a Disney não tem dinheiro pra pagar os pobres dos caras, né? Claro que não, tão pobrinho. Deus livre, a Disney não tem dinheiro nenhum. E eles estavam lá, mas participaram desse episódio aparentemente com uniformes fan-made. E agora o Mando tá em um standoff. Muito legal essa parte também, muito... Novamente com referências ao western. Muito stand-off essa parte. Como é que ele vai sair dali? Ele vai sair dali com vida? Ele vai ter que se entregar? O bebê Yoda vai salvar ele? Não, acho que não, né? Mas ficou bem legal, foi um bom cliffhanger, bem interessante. Acabou no meio do episódio, naquela maldita momento ali onde as coisas estão... Indo por água abaixo. Indo por água abaixo pra ele. Achei muito massa, achei ótimo que ninguém foi salvo de última hora. Voltou a ser o Mandalorian raiz, o Mandalorian que a gente se apaixonou. Né? Aquele homem que a gente se apaixonou. Não aquele lá aquela perversão dos últimos episódios. E eu tô gostando mais assim. Gosto quando é mais assim, quando a história é mais focada, dá desenvolvimento pro plot e faz as coisas andarem. Eu acho que era isso. Uma coisa interessante, eu achei que ia se ligar de alguma forma com Star Wars, Rise of Skywalker. Não, você não queria competir com a estreia, eu acho. Talvez não queria competir com a estreia. O negócio do Yoda curando talvez é um bom... Do bebê Yoda conseguindo curar eles faz uma ligação com o filme, mas é só isso. Não vi nenhuma ligação maior. Talvez no próximo episódio a gente tenha mais alguma coisa. Próximo e último episódio. Triste. Então é isso, gente. Essa foi a nossa breve review do 7º episódio da primeira temporada de The Mandalorian, série original do Disney+. Como sempre, não esquece de dar joinha se você gostou do vídeo, de comentar aqui embaixo o que você achou do episódio, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e aciona as notificações. Além de reviews de The Mandalorian, ainda estamos tentando fazer reviews de His Dark Materials. Mas a gente tem os painéis de final do ano. E temos aqui encerradas já as nossas reviews de Watchmen, que acabaram no domingo, então vocês podem voltar e assistir. Em breve estarão no ar os nossos painéis de fim de ano, os melhores e piores séries, filmes, games e animes talvez do ano. E ano que vem, para dar o pontapé inicial, voltaremos ao formato original dos nossos filmes e séries para ver em 2020. A partir de 1º de janeiro e 2 de janeiro. Então, fiquem acompanhados. Nossa! Então, fiquem ligados que tem muita coisa vindo ainda esse ano e ano que vem, tá bom? Isso aí. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau.